Um pão doce português típico das festas de final de ano. Bolo rei. Aprenda a fazer a massa enriquecida, modelar a trança coberta de frutas e assar esse pão aromático e com muito sabor. Eu sou Adriano Ribeiro e esse é o Amo Pão Caseiro. A receita de hoje é portuguesa, mas a tradição de um bolo rei existe em diversas culturas, cada uma com características próprias, mas todas com um significado bem parecido. Talvez o primeiro bolo rei tenha sido o francês, feito com massa folhada. Mas tem também o espanhol, da região de Maiorca, o alemão ou o suíço, o inglês e o americano. São pães consumidos entre o Natal e o Dia de Reis, 6 de janeiro. A exceção fica por conta do bolo rei de Nova Orleans, que é mais comum durante o Carnaval. Embora essa tradição exista desde as festas de Saturno no Império Romano, o bolo rei foi incorporado pelo cristianismo e simboliza a chegada dos 3 reis magos para o nascimento de Jesus. Uma lenda diz que os magos estavam disputando para saber quem seria o primeiro a dar o presente quando chegassem na manjedoura. Então um padeiro fez um pão e colocou uma fava dentro. Aquele que pegasse o pedaço com a fava venceria a disputa. Como muitas histórias de pão, essa provavelmente não aconteceu de verdade, foi criada só muitos anos depois. A receita portuguesa do bolo rei é acreditada a um padeiro francês que trabalhou na Confeitaria Nacional em Lisboa em 1870. Agora chega de história e vamos para a receita. A massa rende uma rosca de 1 kg. Para fazer mais pães ou uma rosca menor, é só usar a nossa planilha que faz o cálculo dos ingredientes de acordo com o peso da massa. O link está na descrição do vídeo. Em uma tigela pequena, adicione 60 gramas de farinha de trigo. Pese 4 gramas de fermento biológico seco instantâneo e coloque no pote com a farinha. Esse vídeo tem um oferecimento do fermento SAF Instant, a marca parceira dos padeiros e o primeiro fermento biológico seco instantâneo do mercado brasileiro. Uma levedura com alto poder fermentativo para oferecer uma ótima qualidade do pão. SAF Instant é um produto da LeSAF, referência global em fermentação, e que sempre apoiou a nossa comunidade aqui no Amo Pão Caseiro. Saiba mais lá no Instagram, @LeSafreBrasil, com 2 Fs. Misture o fermento na farinha e adicione 60 gramas de água, em temperatura ambiente se tiver calor, ou morna se estiver um dia mais frio. Cubra com um pano úmido ou plástico filme e espere 30 a 60 minutos até ganhar volume. O que a gente fez aqui é um pré-fermento chamado esponja. Eu sempre gosto de lembrar que a esponja não serve para ativar o fermento. O fermento biológico seco instantâneo, ele não precisa ser ativado, ele pode ser usado direto na mistura. O que a esponja faz é dar mais sabor e força para a massa do pão. E geralmente a gente usa ela nesse tipo de massa doce. Enquanto espera a esponja crescer, vamos hidratar as uvas. Usaremos 140 gramas de uvas passas. E seguindo a tradição portuguesa, preencha com vinho do Porto. Pode substituir por rum, conhaque, ou se não quiser bebida alcoólica, pode usar água sem problemas. Vamos deixar essas uvas hidratando até a hora de colocá-las na massa. A esponja ganha bastante volume e um aroma alcoólico da fermentação. Está pronta para entrar na receita. Em uma tigela grande, adicione 340 gramas de farinha de trigo. Vamos somar essa massa em uma batedeira planetária, mas dá para somar na mão se você quiser. Tem um link aqui embaixo de uma outra receita, onde eu sovo uma massa bem parecida. Eu vou deixar também o link de um vídeo onde eu comparo diversas batedeiras planetárias e te ajudo a escolher um modelo bem acessível. Continuando a receita, adicione 8 gramas de sal, 80 gramas de açúcar refinado e a esponja que fizemos anteriormente. Coloque 2 ovos, comece colocando 20 gramas de leite integral. Vamos misturar os ingredientes e ver se precisa de mais leite. Usando o gancho, ligue a batedeira na velocidade mais baixa por 5 minutos. A massa ainda está bem seca, então eu vou colocar mais 20 gramas daquele leite. Deixe bater por mais 5 minutos na velocidade lenta. Dessa vez a massa já ficou bem homogênea, mas repare que ela enrolou completamente no gancho da batedeira. Eu quero um pouco mais de viscosidade, então eu vou colocar mais 20 gramas de leite e misturar mais um pouco. Agora sim, veja que a massa enrola no gancho, mas fica uma parte fixa no fundo da tigela. Ela não gruda na minha mão, mas eu não consigo suspendê-la completamente da tigela. No total, usei 60 gramas de leite, mas essa quantidade pode variar de 40 a 80 gramas. Depende da marca da farinha e do tamanho dos ovos. Ligue novamente a batedeira. Dessa vez vamos deixar sovando por 10 minutos e aumentar a velocidade em 1 ponto. Se a sua batedeira é bem acelerada, pode manter na velocidade 1. Enquanto espera, aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente. Depois de 10 minutos,
a massa deve ficar mais lisa e brilhante. Dá para esticar um pouco, mas ainda se rasga. O glúten ainda não se desenvolveu completamente. Adicione 80 gramas de manteiga sem sal, amolecida em ponto de pomada. É só colocar 30 segundos no micro-ondas. Para finalizar, pegue uma laranja com a casca não muito verde e raspe com um ralador fino, sem deixar chegar na parte branca. Use as raspas de uma laranja inteira, que deve corresponder a 2 a 4 gramas. Coloque as raspas na tigela, ligue a batedeira na velocidade mais baixa por 5 minutos para incorporar a manteiga. A massa fica mais mole e grudenta. Aumente a velocidade em 1 ponto e deixe sovar por mais 10 minutos. Aqui um aviso importante, não é recomendado deixar uma batedeira doméstica ligada por muito tempo. A qualquer momento você pode desligar o aparelho e aguardar uns 5 minutos para o motor esfriar. A massa também não pode passar de 30 graus Celsius. Se tiver um termômetro espeto, é legal ir medindo a temperatura e fazer pausas se necessário. O ideal é deixar bater até a massa se descolar completamente da tigela. Mas tudo bem se não conseguir chegar nesse ponto na primeira tentativa. É só seguir em frente. Olha que ponto de véu maravilhoso! Não rasga ao ser esticada. Agora vamos colocar o recheio de frutas. São 50 gramas de nozes picadas de maneira bem rústica. 70 gramas de laranjas cristalizadas cortadas em pedaços pequenos. Pode picar a laranja com a mão e aproveita para retirar o excesso de açúcar. E 140 gramas de uvas passas, aquela que a gente hidratou anteriormente com vinho. O ideal é escorrer bem com uma peneira antes de colocar na massa. No total, são 260 gramas de recheio de frutas. Aí você pode fazer a combinação que quiser. Pode trocar as nozes por outra fruta seca como a castanha, ou ao invés de uva passa pode usar gotas de chocolate, como preferir. Lembra da história do padeiro que escondeu uma fava dentro do pão para os 3 reis magos? Em alguns lugares, ainda hoje, existe essa tradição. Quem pega o pedaço com a fava fica responsável por trazer o bolo rei no próximo ano. Em Portugal se utilizava medalhinhas de metal em diversos formatos que obviamente caíram de desuso por questões sanitárias. Deve ter quebrado muito dente por aí. Em Nova Orleans ou em algumas regiões do México, por exemplo, até hoje eles colocam um bebezinho de plástico no pão, simbolizando o menino Jesus, e quem pegar o pedaço com um bonequinho terá boa sorte. Pode usar também aquelas balinhas de goma em formato de ursinho. E se for colocar o brinde dentro da massa, a hora é agora. Ligue a batedeira na velocidade mais baixa para misturar o recheio por no máximo 5 minutos. Modele uma bola com a massa, aproveitando para incorporar algum recheio que tenha ficado no fundo da tigela. Cubra com um pano úmido ou plástico filme e aguarde de 30 a 60 minutos. Não precisa esperar dobrar de volume, só crescer um pouco já é suficiente. Coloque a tigela por mais uns 30 minutos na geladeira. A massa gelada é mais fácil de modelar. Retire a massa da geladeira e transfira para a bancada. Vire a parte mais lisa para baixo e aperte toda a superfície com a ponta dos dedos para retirar o gás da fermentação. Dobre as pontas até o centro. Vire a parte lisa para cima e gire a massa na bancada usando a base das 2 mãos. Deixe a superfície bem esticada, arrastando suavemente pela bancada. Polvilhe um pouco de farinha sobre a bola de massa e usando 2 dedos, faça um furo bem no meio. Use as 2 mãos para alargar o furo, sempre procurando manter a massa com uma espessura bem uniforme. A rosca fica com aproximadamente 25 cm de diâmetro externo e 12 cm de diâmetro interno. Lembrando que no forno, esse espaço interno vai diminuir. Para assar o pão eu vou usar uma assadeira redonda com 35 cm de diâmetro. Não precisa ser furada como a minha. Unte com óleo ou manteiga. Polvilhe um pouco de farinha sobre a assadeira e coloque a massa sobre ela. Aproveita para ajustar o formato circular e deixar toda a superfície bem esticada. Para fazer a cobertura do bolo rei, precisamos de pedaços grandes de frutas cristalizadas. Fruta em calda só funciona com a cereja. O pêssego em calda, por exemplo, mantém a cor depois de assado, mas fica muito mole. Frutas desidratadas funcionam, mas não tão bem quanto as cristalizadas. Ela perde um pouco de cor dentro do forno. Eu usei figo cristalizado, que é uma unanimidade nas receitas de bolo rei. Para cor vermelha, em Portugal se utiliza abóbora, mas aqui no Brasil é difícil de encontrar, então eu usei goiaba desidratada. O ideal seria a goiaba cristalizada.
Para amarelo eu usei o damasco desidratado, mas ele perdeu um pouco de cor no forno. Recomendo tentar o abacaxi cristalizado. E outra onipresente é a cereja em calda ou ao marrasquino. Não esquece de escorrer bem a cereja antes de colocar no pão. Então vamos lá. Comece pincelando somente clara de ovo sobre toda a massa. Pode usar ovo batido com água, mas a clara dá mais brilho e não escurece tanto a crosta. Agora é só distribuir as frutas de maneira que preferir. O importante é apertar um pouco para elas fixarem bem na crosta. Vamos cobrir e esperar 45 a 60 minutos. Quanto mais calor, mais rápida a fermentação. Precisa de no mínimo 30 minutos para pré-aquecer o forno. Então, durante esse período de segunda fermentação, você pode esperar uns 15 a 30 minutos e então ligar o forno a 180 graus Celsius para pré-aquecer. Prontinho, o pão ganhou um pouco de volume e está pronto para entrar no forno. Coloque a assadeira na prateleira mais alta, borrife água na parte de baixo e mantenha a temperatura em 180 graus Celsius com calor somente na parte inferior. Depois de 15 minutos, caso seu forno não tenha ventilação, vire a assadeira para dourar a crosta por igual. No total, o pão ficou assando por 40 minutos. Esse tempo pode variar de 30 a 45 minutos, dependendo de cada forno. Use uma espátula para descolar alguma calda ou pedaço de massa que tenha grudado na assadeira e transfira o pão para uma grade de resfriamento, evitando que junte umidade na parte de baixo. Tem um link na descrição de onde eu comprei essa minha grade. Quando esfriar, polvilha açúcar de confeiteiro em alguns pontos da crosta. Para fazer açúcar de confeiteiro, é só bater açúcar refinado no liquidificador. Se você comercializa os pães ou for demorar para consumir, use um produto chamado açúcar gelado. Eu também vou deixar o link aqui na descrição. Dizem que a crosta do pão representa o ouro, as frutas seriam a mirra e o aroma simboliza o incenso. Os 3 presentes levados pelos Reis Magos. Vamos cortar para ver por dentro. Olha só isso, um miolo macio, muito aromático e que desfia ao ser cortado. Eu quero ver um monte de bolo rei enfeitando as mesas de final de ano. Quando fizer o seu, tira uma foto e me marca lá no Instagram, @amopãocaseiro. Apoie o canal e marca também o nosso patrocinador, @LeSafreBrasil. E se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Lembrando que os membros do canal têm prioridade nas respostas e podem assistir aos novos vídeos uma semana antes de todo mundo. Para se tornar membro, é só clicar em Seja Membro. O link está na descrição do vídeo. Acesse também o site amopãocaseiro.com.br e faça o cadastro gratuito para receber por e-mail receitas e novidades sobre panificação artesanal. Até mais!